Bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos aqui nos preparando. Dentro de poucos minutos já iniciarei a nossa live, já dando um bom dia para você. Já estou aqui recebendo para esse dia e trazendo, desejando para você a paz de Deus, que o Espírito Santo adentre a sua casa, adentre o seu coração, a sua morada, para que você hoje seja verdadeiramente inspirado e tenha ações, comportamentos, sentimentos, que os seus atos transmitam isso, essa paz que vem do Espírito Santo. Que você seja completamente inundado pelo Espírito Santo e que isso reflita nas suas ações, nos seus atos diários. Um pouquinho mais agora, faltando aí uns segundinhos para nós iniciarmos, agora sim. Eu sou muito pontual. Eventualmente, se acontece algum problema, pode saber que foi além daquilo que estava no meu comando. E eu gosto de ter pontualidade britânica, porque é compromisso. Compromisso primeiro comigo e também compromisso com você que está me acompanhando agora. Bom dia, Maria José, minha querida, seja bem-vinda, muito bem-vinda. E vamos iniciar então agora nessa manhã gloriosa, que será um dia abençoadíssimo, a nossa meditação. E olha que bacana hoje. Ai, Maria José, obrigada, minha querida, um ótimo dia, excelente para você também. Vamos lá para o nosso quinto dia. E hoje, olha o tema, confraternidade. O que quer dizer confraternidade? Vínculo, união, unidade, olha que bacana. E o que Deus vem nos dizer hoje? Vamos lá? Vou ler para vocês a mensagem. A noite está escura e vai ficando mais densa. Por isso não andem sozinhos, busquem permanecer juntos, orar juntos, encorajar uns aos outros, comunicando-se com pessoas de sentimentos recíprocos. Esteja em contato com esse tipo de pessoa o máximo possível. Elas são o meu povo exclusivo. Não pense que estendeu-se além do limite. Nem ao menos começou a experimentar as parcerias que eu preparei para você, além da confraternidade do Espírito Santo. Gente, extraordinário isso, né? Não fique inibido. Você está apenas sendo sustentado pelo comum, a relação familiar rotineira. Libere-se disso de acordo com a minha direção. Não permita que isso o prenda, porque eu tenho muito trabalho para você em outras pastagens. E aí está em letra maiúscula, mova-se. E dirigirei os seus passos à medida que caminhar, e lhe darei um rico ministério. Olha a promessa de Deus aqui para quem estiver sob a unção do Espírito Santo. Uma coisa que me chama muito a atenção aqui. Andem com pessoas de sentimentos recíprocos, mova-se, porque eu tenho para você outras pastagens, lhe darei um rico ministério. E aí a autora cita a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de 13 a 17. Então, acabei de ler agora o trecho que diz confraternidade, que está aqui no item 5 desse livro, e a autora cita ao final a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 17. Bom, então vamos lá? Agora eu vou ler para vocês essa carta aos Colossenses, o trecho. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo. E sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vós possais instruir e exortar mutuamente. Sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Esse trecho foi da carta aos Colossenses. E eu falo assim, o Espírito Santo é extraordinário, né? Bom dia, Iana. Tudo bem, minha querida? O Espírito Santo, ele é extraordinário. Ontem, e agora vou fazer a conexão com essa palavra do que me aconteceu ontem. Ontem, eu estive no mercado aqui, eu saí para fazer alistamento militar do meu filho e passei no supermercado. E uma moça, quando eu passei no caixa, ela falou assim, uma senhora, né? Que cabelo lindo! Começou a me elogiar a cor do meu cabelo. Que ruivo, né? Chama atenção, não tem jeito. Com esse fogo na cabeça aqui, então quer dizer, não tem jeito da pessoa, né, não olhar. E ela começou a falar, ai, eu não gosto do meu cabelo é ruim, meu cabelo é pichainho. Aí ela começou a botar todos os defeitos no cabelo dela. E hoje pela manhã eu estava fazendo a minha oração, antes de começar a live, e me veio no coração para eu gravar ou fazer algo sobre a inapropriação, ou seja, inadequação à pessoa que não se sente adequada. E eu me lembro que eu falei para ela ontem assim, mulher, você tem que gostar de você. Eu falei, porque se você não gostar de você, quem que vai gostar? Eu falei para ela, e ela assim estava com o cabelo, mas eu tenho muito cabelo branco, você não tem, né? Eu falei, não, porque eu pinto. Né? Eu falei para ela, claro que eu não tenho, eu pinto. Né? Não que eu não tenho, eu tenho 53 anos, gente. Né? Não tem jeito de eu não ter cabelo branco. Só, sei lá, um milagre, mas a genética minha já não permite. Então, assim, ela estava vendo em mim só beleza. Em contrapartida, ela estava vendo nela só coisa ruim. E essa ingratidão machuca muito o coração de Jesus. Não estou dizendo que eu já não fui assim, tá? Então, assim, é uma questão de você se trabalhar mesmo, trabalhar os seus sentimentos, os seus comportamentos e tudo, e se policiar. E aqui fala muito, né? Nessa palavra fala, seja agradecidos. Então, hoje pela manhã me veio essa mulher e eu falei, gente, como que a pessoa, quando ela não se acha adequada, ela não se acha no seu nicho, no seu lugar, ela começa a ver beleza em outros e nela não. Ou seja, e com essa falta de gratidão por ela não se achar bela, então quer dizer, quando eu não gosto do que eu tenho em mim, eu começo a reclamar, eu vejo, mais ou menos assim, Deus, o Senhor só deu beleza para ele, para mim não, o Senhor só deu para fulano, para mim não, o Senhor só ajuda fulano, então é uma ingratidão que fere muito o coração de Deus e impede que bênçãos também cheguem até você. Então eu tenho que começar a olhar para mim e ver o que há de belo em mim. Porque talvez eu esteja olhando para o terreiro do vizinho e estou esquecendo de olhar no meu canteiro, no meu terreiro e ver que tem flores bonitas também. E ver que há beleza em mim. E eu falei ainda para essa senhora, eu falei assim, por que você... Ela falou, meu cabelo tem que viver amarrado, porque é armado. Eu falei, mas por que você não corta ele mais curtinho, deixa ele armado, assim, tipo a Maju Coutinho, ainda brinquei com ela, né? Eu falei, olha o cabelo da Maju, aquele cabelo armado. Eu falei para ela, meu cabelo é super crespo. Tem vezes que eu aliso ele, mas eu adoro o cabelão de Cláudia Raia. Eu passei brincando com ela, né, para ver, mas ela estava tão focada no problema que ela vê, que o cabelo dela é feio, que nada que eu dizia para ela conformava. Então, assim, passei a tinta do meu cabelo para ela, eu conversei, mas quer dizer, não sou eu quem vou mudar os sentimentos dela, é ela que tem que mudar. E enquanto ela estiver se vendo como uma pessoa feia, de cabelo feio, miserável, ela não vai ver a beleza que há nela. E ela é uma mulher bonita, mas ela estava assim, se sentindo, e eu me sentindo muito mal. E eu olhei para aquilo e eu falei, gente, eu fui assim um dia. As pessoas falavam que eu era bonita, eu não acreditava. Hoje eu acho linda, me acho assim maravilhosa. Não porque eu seja, estou podendo, não é isso. Mas é no sentido de olhar para aquilo que Deus colocou de bom em mim. Então, assim, se eu já tenho cabelo, já é motivo para agradecer, porque tem gente que está fazendo quimioterapia e caiu todo o cabelo. Tem pessoa que não tem um pelo no corpo. Então, já os motivos de gratidão. Então, eu senti muito e vou publicar alguma coisa nesse sentido. Só que hoje a palavra, o que é que faz, gente? Bem isso, olha isso. A palavra que vem falar da confraternidade, né? Então, pegando aqui o nosso livrinho, que é um livrão, na verdade, né? Pelo conteúdo dele. Deus dizendo que a noite está escura e vai ficar mais densa, ou seja, provações virão. Por isso não andem sozinhos, ou seja, quero crescer no espírito, eu preciso de alguém que me ajude, me conduza, eu preciso orar junto com alguém, eu preciso... e isso aconteceu comigo há uns anos atrás, aproximadamente 2007.
eu estava estacionada espiritualmente e fui fazer uma pós-graduação, reencontrei uma amiga minha lá de Terra Boa, que era uma amiga de infância, que ela estava na renovação carismática e aquela criatura foi canal de graça, sabe, através dela, Deus me deu um crescimento espiritual extraordinário. Então eu preciso estar com pessoas que conheçam mais que eu, que me façam subir um degrau na minha espiritualidade. E isso é em tudo na vida, tá? Não é só na espiritualidade. Então, assim, se eu começar a caminhar com pessoas que vão fazer com que eu decresça, né? Com que eu diminua, então eu tenho que olhar, vigiar as amizades. E olha só o que Deus fala: busquem permanecer juntos, orar juntos, encorajar uns aos outros, comunicando-se com pessoas de sentimentos recíprocos. Eu quero crescer na espiritualidade, eu tenho que estar com pessoas espiritualizadas. Como que eu vou buscar crescer na espiritualidade se eu estou andando com pessoas que nem acreditam em Deus, que não ligam para Deus, que não têm uma vida de oração, que não têm uma vida espiritual? Por quê? Porque você tem que estar com uma pessoa que saiba mais que você para você ajudar os que sabem menos. Então é uma corrente. Nisso eu vou me afastar de quem não sabe? Não, você vai aprender com aquele que sabe mais. Você está aqui, vamos dizer, você vai aprender com quem sabe mais para estender a mão para aquele que sabe menos. Para eu ensinar, eu tenho que primeiro aprender. Então eu vou aprender com alguém que saiba mais, não vou ser arrogante de achar que eu não preciso aprender mais nada, porque quando eu sou arrogante e acho que eu já sei tudo, eu perco uma oportunidade grandiosa de crescer, isso em qualquer área da nossa vida, mas aqui trazendo para a área da espiritualidade, eu vou buscar na fonte, numa fonte maior, uma pessoa que esteja com uma vida de oração, uma conexão muito maior com Deus. Por quê? Não para sugar as forças dela, mas para aprender com ela. Não vou ser um vampiro. Eu tenho que aprender, e no coach nós falamos, né? Eu vou crescer para contribuir, mas para eu contribuir eu tenho que crescer. Se eu ficar no raso, não nas águas profundas, eu só vou molhar o pé. Só que à medida que eu for adentrando em águas profundas, e aí você imagina você adentrando numa piscina, numa praia, né? Rasinha, você vai molhando o pé. E você imagina você com a ação do Espírito Santo. Ó, o Espírito Santo, né? A graça de Deus molha só meu pé, mas eu quero ir para águas mais profundas. Então eu quero molhar o corpo todo até o fiozinho da cabeça, né? Do cabelo da cabeça aqui. Por quê? Porque quando eu estiver repleta, cheia do Espírito Santo, quanto mais eu não vou poder contribuir. E não é para minha glória, é para a glória de Deus sempre, que é o que Paulo fala aqui ao final da palavra. Então vou fazendo a conexão com os dois. Olha só: tudo quanto fizerdes por palavras ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Estou com a Bíblia Ave Maria aqui. Então, o que a palavra vem nos dizer hoje, e isso falou para mim porque essa palavra também não tinha saído, ó, essa daqui já saiu, agora essa daqui também não tinha saído para mim ainda, porque como eu disse, eu tirava em dias alternados, números alternados. Então, primeiro, encorajar uns aos outros, andar com pessoas que tenham sentimentos recíprocos. Se eu quero crescer espiritualmente, eu vou andar com pessoas espiritualizadas. Eu vou conversar com pessoas, eu vou buscar na fonte de pessoas que tenham um crescimento maior para me acrescentar um diretor espiritual, uma pessoa que realmente venha me acrescer. E eu posso buscar sozinha? Posso, eu posso ler. Eu posso buscar na intimidade com Deus. Senhor, fala no meu coração. O que essa palavra quer dizer? Porque essa palavra talvez diga para mim de uma forma e para você de outra. Mas eu preciso buscar. Então, esse livro, por exemplo, é uma maneira que me fez crescer muito. Gente, quando eu ganhei esse livro, eu não achei que eu ia ter esse crescimento com essa leitura. Eu passei muito tempo até assim, tirando uma mensagenzinha, outra, aquela coisa, né? Mas tudo também tem um momento, Deus sabe que talvez naquele momento eu não teria a compreensão que eu tenho hoje. E ele diz aqui, esteja em contato com esse tipo de pessoas o máximo possível. Ou seja, se eu quero fazer uma faculdade, por exemplo, eu tenho que estar entre pessoas que têm a mesma direção, que estão indo para o mesmo caminho. É a mesma coisa quando a gente entra na faculdade, tem aquela turma do boteco e tem aquela turma que está para estudar. Eu vou me aliar com quem eu quiser. Então, se eu estiver lá com aquela turma do boteco que leva tudo na brincadeira, pode ser que no final do ano eu não consiga passar. Eu vou estar lá pendurado em DP, que o pessoal fala. Eu posso estar lá pendurado em nota, eu posso estar lá pendurado em faltas.
Você escolhe, você é livre para escolher. Você tem a liberdade de escolha, mas você tem que ter a responsabilidade pela tua escolha. Então, isso é tudo na vida. Eu quero crescer espiritualmente, é com eles que eu vou aprender. Eu vou ser mãe agora. Eu tenho que estar com mães, com pessoas que já foram mãe, fazer curso para, sei lá, para alguma coisa, para eu aprender a ser mãe. Vou ler revistas, né, que falem, como fazer isso, porque a gente não sabe tudo. E nem tem obrigação de saber. Só que você tem que saber procurar. Aonde, quem vai me ajudar? E aí Paulo Vieira fala muito, né, multidão de conselheiros, e isso está na Bíblia. Eu preciso de uma multidão de conselheiros, mas os conselheiros certos. Então aqui o que ele diz, olha só, você nem começou a experimentar as parcerias que eu preparei para você, além da confraternidade do Espírito Santo, gente. Olha a promessa de Deus para nós. E eu começo a olhar e eu vejo realmente isso. Gente, eu conheci pessoas maravilhosas que foram parcerias, que foram amizades preparadas em Deus. E amizades assim que estão unidas pelo Espírito Santo. O laço é amor, não é amor da boca para fora, é amor mesmo, é zelo, é aquela coisa que assim, gente, é coisa mais do que de irmãos de sangue, é irmãos de espírito. E isso é muito bacana. E olha só, você nem começou a experimentar. Então, olha, à medida que nós formos adentrando em águas mais profundas, as amizades, os laços que Deus está preparando para a gente. Não dá para a gente imaginar um trem desse, né? Mas vale a pena pagar o preço. Por quê? Porque é promessa de Deus e Deus é fiel e Ele vai cumprir. Não fique inibido. Aí ele fala aqui, você está apenas sendo sustentado pelo comum, ou seja, você está se conformando com o comum, com o ordinário. Você está se conformando com arroz com feijão, né? Você está ali, a relação familiar rotineira. Não, eu estou dentro da minha casa, gente. Para eu pregar dentro da minha casa, para eu contribuir dentro da minha casa, eu tenho que talvez buscar fora, porque dentro da minha casa talvez não seja suficiente. Então, é aquela coisa de crescer para contribuir, então eu preciso buscar fora aquilo que eu não tenho dentro da minha casa. Porque tem famílias que a família é de muita oração, a família é de muita unção, mas tem famílias que não. E mesmo a família de muita unção, ela ainda tem que aprender. E ela pode aprender com quem? Com o sacerdote, com outras pessoas, porque se eu me limito, não é assim mesmo, aquela pessoa que ela não dá abertura para Deus agir, então eu preciso dar abertura para que Deus haja na minha vida. Então não se conformar com o ordinário, com o comum, com arrozinho com feijão, é assim mesmo, tá bom. E olha o que ele fala, libere-se disso, de acordo com a minha direção. Então, sempre com a condução do Espírito Santo. Não, agora eu não preciso da minha família, preciso. Família é para sempre, né? Senão não precisaria existir. Deus é a maior instituição, né? Que o inimigo tem tentado derrubar. Infelizmente agora nós vimos muito isso, principalmente com as legislações que foram criadas, né? Tentando destruir a família. Por quê? Porque se o inimigo destrói a família, ele destrói a sociedade, ele destrói, né, a pessoa. Você pode ver que quanto mais unidas as famílias, é mais fácil de passar as provações. Mas o inimigo vem fazer o quê? Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir o quê? A família. Então não é que nós não precisemos da nossa família, precisamos. Mas nós não podemos nos conformar somente com isso. Então, de acordo com a direção do Espírito Santo, nós temos também que buscar em outras fontes. Então, não permita que isso prenda, né? Ficar ali só com a família, porque eu tenho muito trabalho para você em outras pastagens. E as pastagens de Deus, tenho certeza que é verdes prados, porque em verdes prados Ele me faz repousar, né? O Salmo 22. E aí ele diz em letra, olha, a autora diz aqui em letra garrafal, mova-se. Eu até dei um destaque aqui a lápis agora. Ou seja, mova-se, coloque-se a caminho, bota o pezinho na água porque eu vou abrir o mar para você. Não fica rezando, esperando de braço cruzado que a coisa vai cair do céu. Ela vai, mas ela vai cair à medida do seu caminhar. Então, se eu quero aprofundar na espiritualidade, eu tenho que me colocar a caminho. Senhor, eu estou aqui. Me instrua onde eu vou e deixar Deus agir e sentir. Porque, gente, Anice, eu tenho um negócio e eu falo que é a direção do Espírito Santo. Tem pessoas que só de chegar perto dá arrepio.
assim, um negócio mesmo, sabe? Mas também tem pessoas que você se sente bem só de estar na presença da pessoa. Então, se você está movido pelo Espírito Santo, Deus vai te dar sinal, ó, tipo, ó, acende um alerta, cuidado, essa pessoa, tá? E não é cuidado porque a pessoa é ruim, cuidado porque essa pessoa pode te contaminar negativamente, eu não sei por onde essa pessoa andou. E tem muito isso, às vezes a pessoa fala assim, Nice, mas a pessoa não é ruim, não é. Mas talvez ela esteja dando brechas para o inimigo está usando dela para te atingir. Então não é que a pessoa diretamente vai te atingir, mas ela está sendo usada para tirar a tua paz. Por quê? Por aqueles espíritos ruins. Não tem os anjos caídos? Tem anjos que só vivem para atormentar a vida dos outros. Eles talvez nem é um ser tão poderoso. Claro que existem as hierarquias dos anjos de Deus, mas também existe as hierarquias dos anjos decaídos. E esses espíritos decaídos existem em grau de hierarquia. Tem, digamos assim, o mais poderoso e os menores, mas tem uns que vivem só para atormentar. Então, uma oração que eu faço diariamente, que inclusive foi, se vocês lerem a história, foi suscitada para um sacerdote, aquela Augusta Rainha do Céu, soberana mestra dos anjos, e aí vai, eu sei ela decor porque é uma oração de muito poder, em que a gente clama a Nossa Senhora para que ela mande seus anjos para nos defender. E essa oração foi suscitada quando havia espíritos malignos só para atormentar as pessoas, então tirar a paz, sabe, tirar o sossego das pessoas. Então essa oração é uma oração que eu faço todos os dias, inclusive já fiz hoje pela manhã em pequenos exorcismos que eu faço. Por quê? Porque tem espírito que só vive para incomodar. E tem pessoas que são usadas por esses espíritos. Então aquela pessoa que naquele dia te tira a paz, mas ela só tira se você permitir. Se você estiver em paz, se você estiver blindada com a oração e com a unção do Espírito Santo, e você vai sentir que você nem vai chegar talvez perto dessa pessoa. E se essa pessoa chegar, você não vai dar brecha para ela entrar na sua vida. Então é isso que a oração faz, ela nos blinda contra as ações do maligno. E vamos lá seguindo, então mova-se e dirigirei os seus passos à medida que caminhar. Ou seja, Deus vai dirigir os passos, você não vai ficar parado, Deus vai. Você vai caminhando e Deus vai te instruindo. Você vai crescendo na espiritualidade e Deus vai te instruindo. E Ele vai te dando mais unção, mais unção. A Maria José está pedindo para enviar essa oração. Vou postar assim. Eu mando para você, tá? E vou ver se eu dou um jeito de postar também no Instagram, tá? Porque é uma oração de muito poder. Inclusive tem a história dela. Depois eu vou buscar e passo para vocês, porque essa oração é poderosíssima. É uma oração... Olha só, no dia que essa oração foi suscitada para um sacerdote, ele disse que quando ele tentou imprimir a máquina, que na época, sei lá, com 1900 bolinha, vamos dizer assim, não vou me lembrar a data, a máquina copiadora, que na época quebrou. Se eu não me engano, quebrou 1, 2 ou 3 vezes. Porque era uma oração tão poderosa, o inimigo não queria que ela fosse difundida. Assim como aquele livro... para quem faz a consagração a Nossa Senhora, eu fiz a consagração, é um livro escrito aí há mais de, acho que 300, 400 anos atrás. Eu não tenho ele aqui agora, mas uma hora dessa eu mostro para vocês. É a consagração de São Luís Maria Grindfort. Ele ficou escondido. O livro foi escrito e ele foi escondido pelo inimigo e esse livro sumiu, desapareceu. Depois de, sei lá quantos anos ele foi encontrado. Então, assim... Para você ver como que o inimigo trabalha, impedindo que as graças de Deus aconteçam, impedindo que orações poderosas, porque ontem eu falei na live, o inimigo tem pavor de Nossa Senhora. Então tudo aquilo que é de Nossa Senhora, ele tenta de todas as formas bloquear. Então, minha amiga, clama, valei-me Nossa Senhora, todos os dias. Por quê? Porque isso afasta o inimigo. Mas, gente, eu sou influente, começo a conversar e o negócio vai, né? Se deixar eu fico aqui o dia todo. Olha aqui. Dirigirei os seus passos à medida que você caminhar e lhe darei um rico ministério. Gente, não é qualquer ministério não que Deus está prometendo aqui. É um rico. Em riquezas espirituais. Quando é um rico ministério, o ministério de Deus já é extraordinário. Por quê? Porque Ele vai te dar capacidade para você desenvolver. Se Ele te deu um ministério, e Ele deu para cada um de nós, Ele vai capacitar. Gente, pensa a unção.
pensa a unção de e às vezes você vê pessoas, eu já presenciei isso, pessoas que pelo poder da palavra, Deus age através dela e doenças físicas são curadas. Eu presenciei isso, doenças físicas sendo curadas. Uma foi em Lourdes, de uma pessoa que estava conosco na oração, quando aquela criatura entrou naquelas águas, ela foi curada, restaurada da coluna. Mas eu vi pessoas, principalmente ali em Bandeirantes, Padre Roberto é extraordinário, agora não está tendo missa presencial, mas tem as missas votivas de São Miguel Arcanjo todo dia 29 pelo Facebook, você pega, né, pela web. Mas eu estive no Santuário de São Miguel Arcanjo muitas vezes e eu presenciei curas físicas, testemunhas de médicos que foram curados fisicamente através da palavra, de uma pregadora, inclusive, que acho que ela é de Apucarana, Arapongas, que ela tem ministério de cura em câncer. Gente, é pouca coisa que Deus tem? Não é. Ela chama Vera Casagrande, essa pregadora, e ela tem ministério de cura em câncer. E gente, foi assim extraordinário. Você vê que a unção que Deus deu para essa pessoa, para que através dela ministrar, né, através da palavra dela, as curas acontecerem. Quem curou foi ela? Não, foi Deus. Mas olha o ministério dessa mulher, né? Como é o ministério de muitas pessoas. Então, darei a você um rico ministério. É para você que ele está falando, é para mim e para você. Qual o ministério que Deus tem para você? E que você ainda não recebeu, Senhor, eu recebo. Eu não sei qual é o meu ministério, mas eu recebo nesse dia. Né? Porque às vezes eu estou achando que Deus está me dando o ministério de falar, conversar, mas sei lá, Deus é, né? Eu brinco, um dia eu brinquei com o Padre Marcos, lá na peregrinação que nós tivemos. O Padre Marcos é um sacerdote de Fortaleza extremamente ungido. Pai dele morreu recentemente. Pedro Siqueira falou, seu Felipe está no céu ao lado de São José. E eu conheci o seu Felipe, o cara já vai ser santo, já é santo, né? Só não foi declarado pela igreja porque ele morreu recentemente, pai do Padre Marcos. Então, olha só, eu tive a graça de conhecer o Padre Marcos na peregrinação e o pai dele que faleceu recentemente, e Pedro Siqueira disse que seu Felipe estava do lado de São José. Numa daquelas coisas né, daquelas revelações que Pedro Siqueira dá, eu falei, gente, eu conheci o seu Felipe. Então, hoje eu peço ao seu Felipe, inclusive, intercessão junto a Deus por mim. Mas eu estava aqui para dizer o seguinte, eu disse para Padre Marcos, Deus é meio doido, né? E ele falou assim, por quê? Eu falei, olha quem que ele escolhe nos ministérios. Eu e o senhor é mais doido que eu. Né? Então Deus deve ser muito doido para escolher pessoas assim. Mas aí eu olho, Deus, ele veio para pegar justamente os perebentos. Ele veio justamente para salvar os que estão perdidos, porque quem já é de Deus, já é de Deus. Então, quando ele começa a dar um ministério para uma pessoa como eu, como você, não é porque nós já sejamos santos, é para nos santificar. E eu custei entender isso. Eu achei que eu tinha que ser santa para Deus me dar o ministério. E Deus fala assim, não, eu vou te dar o ministério para te santificar, o que você é que mais precisa. Então, eu não sei qual ministério que Deus está tendo para você, mas começa a ter intimidade com Ele para Ele falar o teu coração e Ele vai te direcionar. Então, quanto mais intimidade você tiver, mais Ele vai te orientar. Porque olha aqui, libere-se disso de acordo com a minha direção. Dirigirei os seus passos à medida que caminhar. Ou seja, se põe a caminho, eu vou te instruir. Deixa eu dar uma olhada qual o horário aqui, senão eu me perco, né? Enfim. E aqui na palavra de Colossenses, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixas contra outro. Acima de tudo, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Como que eu demonstro o meu amor? O amor é um sentimento maior, e amor, doação, amor, perdão, através da caridade. Então, a caridade, o amor, ele não existe se eu não for caridosa. Então é aquela coisa, eu amo fulano, tá? Mas eu me coloco à disposição, não coloco à disposição para ajudar ninguém, eu não coloco para servir ninguém. Então era melhor que eu estivesse servindo alguém, que isso é uma maneira de oração, do que eu estivesse lá, repito, rezando o dia todo. Tem pessoas que têm um ministério de oração e de intercessão, é diferente. Mas nós,
que não somos consagrados a Deus de repente ali como um sacerdote, uma freira que às vezes enclausurada, nós temos que ter vida de oração, mas nós temos que ter vida de caminhada, de ação também. E por isso aqui ele diz, mova-se. Ou seja, não fique paradinho, esperando as coisas acontecer. Então, como que nós vamos demonstrar o nosso amor por Deus? Através da caridade. Da caridade para com quem? Conosco mesmos, de olhar para nós e vermos como seres amados de Deus. Então eu tenho que ser generosa comigo e eu volto àquela fala que eu disse no início, daquela mulher que se olha com o olhar desvirtuado, e tudo nela é feio, então quer dizer, ela não está sendo caridosa nem com ela mesma. Ela denigre tudo que há nela e acha tudo bonito nos outros. Mas enquanto ela não estiver sendo caridosa com ela, Deus não vai dar mais graças. Por quê? Porque ela não está em conexão com Deus, ela não está sendo grata por aquilo que Ele deu para ela, para as riquezas que ela tem. E ela está olhando para o tesouro do outro. Então eu preciso também, essa caridade não é só para com o outro, é comigo também. Então eu preciso ser caridosa comigo, ser amorosa comigo, me perdoar. Aí eu vou ser caridosa, amorosa com o outro e perdoar as falhas, os defeitos do outro, porque eu também tenho. Assim como eu perdoo, eu também quero ser perdoada. E é recíproco, assim como eu quero ser perdoada, eu também tenho que perdoar, de coração. E aí diz, olha só, sob a inspiração e graça cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Rei Davi foi um grande pecador. Mas os salmos que Davi escreveu, gente, cânticos, é maravilhoso. Se você pegar os salmos de Davi, são orações, são clamores, são, né, Senhor, estou aqui. Mas ele cantava para Deus, Davi cantava para Deus. E você tem cantado para Deus salmos, hinos e louvores no dia a dia. E como que eu canto? Agradecendo. Gente, eu tenho um jeito meio diferente de fazer a minha oração. Então, às vezes eu estou fazendo uma caminhada, Deus, que dia lindo! Eu fico assim encantado. Isso né? Foi Deus quem deu. Não foi eu que criei esse dia. Então, uma maneira de louvar a Deus é olhando as belezas que talvez você tenha passado, deixado passar desapercebido. Né? Então, olhar para as suas riquezas, olhar para as riquezas que Deus colocou na natureza. E a confraternidade, ou seja, a união com os irmãos, a união com outras pessoas, o vínculo em oração com outras pessoas para o teu crescimento espiritual. Agora são 7 horas e eu vou encerrando essa live aqui. Espero que do fundo do coração tenha sido muito boa para você, que essas palavras, né, que estão na Bíblia, que não são minhas, são palavras do apóstolo Paulo aos Colossenses, e essa mensagem da autora que está aqui no livro impulsione você, para que você se mova, mas seja um mover do Espírito Santo. Então, a oração minha, por mim, por você hoje, é que, Senhor, que eu veja as riquezas que o Senhor tem que o Senhor me dá todo dia, que tem na minha vida. E que a minha cegueira não impeça que eu me mova, que eu vá para águas mais profundas. Senhor, traz para mim os ministérios que realmente o Senhor tem para mim. Coloca, Senhor, o ministério que o Senhor quiser, que bem lhe aprouver. Porque eu sei que o Senhor escolheu conforme a minha capacidade. E aquilo que eu não sou capaz, eu sei que o Senhor vai me capacitar. Então, eis-me aqui como um vaso, né? Enche-me da tua graça, para que eu possa, Senhor, com esse mover do Espírito Santo, desenvolver meu ministério conforme a tua vontade, não a minha, e que tudo isso seja para a sua glória. Que eu diminua para que tu cresças, e que na minha família, Senhor, eu não seja aquela pessoa limitada. Que na minha família, Senhor, eu busque fora para trazer para a minha família a tua graça. E que eu não me engrandeça por isso, mas que novamente eu repito e peço, Senhor, que eu diminua para que tu cresças, para que o meu ministério cresça para a tua glória. Assim espero e assim seja. Que o seu dia seja extremamente abençoado, que o seu dia seja na presença do Espírito Santo e como diz aqui a palavra, mova-se. Mova-se, porque Deus tem outras pastagens para você e Ele vai dirigir os seus passos à medida que você caminhar.
E o teu ministério está ali rico, teu rico ministério está aguardando a sua ação, porque Deus já te deu. É só você estar em intimidade com Ele para saber qual é. Tá bom? Que seu ministério seja revelado através do Espírito Santo. Um grande beijo, um excelente dia, paz e bem. Beijos!